Glória a Deus. Aleluia. A graça do Senhor é sobre ti. Pode sentar, queridos. A graça do Senhor é sobre a tua casa, é sobre a tua vida, é sobre a tua história. Realmente tem algo de Deus neste lugar. Tem algo de Deus para a tua vida. A graça do Senhor é suficiente, queridos. A graça do Senhor é suficiente. Esses dias que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Deus trouxe uma retrospectiva toda da minha história, da minha vida. E o que Ele falou assim: meu filho, é a minha graça. Sempre foi a minha graça. Sempre foi a minha graça. Lembro de dias que eu gostaria de apagar da minha história, da minha vida. Mas esse mesmo dia revela a graça do Senhor. Esse mesmo dia revela a bondade do Senhor. E quando nós pensamos na nossa história, na nossa vida, nós somos filhos da graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus nos nivela. A graça de Deus nos salva. A graça de Deus nos cura. A graça de Deus. E por graça, nós estamos aqui. Por essa maravilhosa graça. Então, querido, eu quero que essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração transforme realmente a sua vida de dentro para fora. Cria em você alicerces de fé, de vida. Você nunca mais vai olhar para você mesmo. Nunca mais olhe para você mesmo sem graça ou sem a graça de Deus. Não importa como você viveu, mas a forma que o Senhor te livrou é que deve fazer diferença na sua vida. Não tem ninguém merecedor aqui. Não tem ninguém merecedor. Mas tem a graça de Deus que gera continuidade em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique bem claro, guarde isso, para que fique bem claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Isso é graça. O poder supremo pertence a Deus e não a nós. Isso é graça. A graça é totalmente divina. A graça é totalmente espiritual. A graça é totalmente de Deus. A graça de Deus. No entanto, a graça desperta em nós a fé. A graça nos dá essa consciência de fé. E quando a graça e a fé se encontram, gera em nós salvação. Nós somos salvos por Deus, somos salvos por Jesus, porque houve encontro da graça e da fé. E quando nós somos salvos por Jesus, nós se tornamos esse pote de barro, simples, que carregamos um tesouro
espiritual. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é graça. A graça transforma o seu coração, o meu coração, em morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo corrige a nossa vida. Ele perdoa os nossos pecados, Ele sara as nossas feridas. E Ele gera em nós milagres. Gostaria de convidar a minha família para estar aqui, todos juntos. É um momento de graça. A graça de Deus. A Denise vai estar trazendo a Elisa. Está ali com a Silvane, pode vir. Pode vir, Dan e Mari, junto com a Esther. Pode vir, vem aqui. São inseparáveis. São os visitantes. Essa família tão amada. São os nossos queridos vizinhos. Agradecer a Ana, ao Douglas, Cassiano e Denise. Obrigado por vocês estarem aqui e vivendo esse momento conosco. Então nós vamos estar apresentando nesse momento a Elisa. A Elisa é um milagre de Deus, que Deus escondeu tão bem que até de nós Ele escondeu. E vocês vão estar ouvindo aqui um pouco desse testemunho sobre a vida da Elisa. Mozinho, segura aqui para mim. Nós combinamos tudo em casa. Eu sabia. Nós combinamos tudo em casa, mas... Bom dia, amada igreja. Essa bebê linda é a Elisa. Senhor, nós te entregamos a Elisa. Ela é tua, Senhor. Ela veio a este mundo com um propósito eterno de glorificar e exaltar o teu nome. Nós sabemos, Senhor Deus, que não há nada em nós que possa expressar nossa gratidão, Senhor. Mas nós a entregamos a Ti, nós a dedicamos ao Senhor. Queria pedir à igreja para se colocar de pé e vocês me ajudassem nesse momento. Pai, que toda a vida da Elisa seja marcada pela Tua graça. Reveste a Tua filha, assim, Deus, assim como a vida da Esther, para que ela experimente tudo que o Senhor tem para ela. Que não falte, Senhor Deus, propósito, que ela seja uma menina consciente e que a bondade e a misericórdia do Senhor a persiga e a alcance todos os dias da sua vida, até que ela possa habitar na casa do Senhor, Pai, por todos os dias. Nós oramos e te consagramos a Elisa, para que ela viva tudo o que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu quero apresentar para vocês a minha família, a minha irmã, meu cunhado Heber, a minha mãe, o Lucas, meu concunhado, o pastor Sebastião e Sueli, meus sogros, minha sogra, e agradecer a igreja, né? A Elisa chegou num contexto muito diferente na nossa vida. Depois de 8 anos, a gente já tinha a Esther, e a igreja pode se sentar. E a Esther teve um diagnóstico fechado com 3 anos de autismo. E isso foi o que nos segurou
né? Foi o que me impediu de ter outro bebê. Eu segurei por muito tempo, porque eu tinha medo. Nós não sabíamos o que seria do futuro dela, porque o prognóstico era muito ruim. E conforme ela foi se desenvolvendo, Deus foi me mostrando que Ele estava no controle. Ele tem o controle, não sou eu. E com a Elisa não foi diferente. Eu engravidei da Elisa, no começo de pandemia, começou a bandeira vermelha, fui colocada para trabalhar em casa, o hospital me restringiu, porque nós estávamos atendendo muitos casos de Covid. Eu passei uma gestação tranquila, né? Tive algumas situações de problemas nutricionais, anemia, mas Deus cuidou de todos os detalhes. E no momento do parto dela, o parto que eu tinha ansiado por ser um parto natural, eu tinha clamado muito a Deus por passar por essa experiência, ela estava sentada. E ela não virou. E nós oramos muito para que isso acontecesse. E a obstetra falou para mim: mãe, se até agora ela não virou, a possibilidade dela virar é muito pequena. Você está se expondo a um risco desnecessário, expondo ela a esse risco. E eu entreguei para o Senhor. Eu falei para Deus: eu não sei o porquê, mas o Senhor sabe, o Senhor controla todas as coisas, ela é tua. Eu quero que ela venha saudável, que ela venha em segurança. E no momento do parto, na cesárea, a minha obstetra paralisou. Ela ficou estática na hora que ela me abriu. E a anestesista veio: mãe, está tudo bem, a sua neném está bem, não aconteceu nada, está tudo bem. Depois a doutora vai explicar para vocês o que está acontecendo. A Elisa foi atendida, saiu da sala com o Maurício, e a anestesista trouxe a minha placenta. E ela veio me explicar que era uma bomba relógio. Ela teve a inserção filamentosa do cordão umbilical. É um cordão umbilical que não tem revestimento nenhum, as artérias estavam expostas. Qualquer movimento brusco da minha parte, ou trabalho de parto, eu ia ter uma hemorragia, ela ia morrer em questão de minutos. E Deus guardou e Deus protegeu, ela não mexeu, ela não virou, a bolsa não estourou. E ocorreu tudo do jeito que o Senhor tinha planejado. Depois a minha obstetra veio conversar comigo, que ela começou a me acompanhar no período da gestação. E ela falou: você tinha me dito que você tinha operado sua endometriose. Eu falei: eu operei. Há muitos anos eu operei. Ela falou: teu abdômen está tomado. Está cheio de endometriose. Você está com uma outra situação também chamada que é adenomeniose, que é que o pessoal chama popularmente de útero inchado. Ela falou: todos os indícios de que você não conseguiria engravidar. E você engravidou, e você teve essa gestação saudável até o final. E sabe o que eu vejo, meus irmãos? Que Deus guardou meu coração. Ele não deixou eu saber de nada disso até o momento do nascimento dela. E ela veio aí, uma poderosa soprano, uma garganta que só Jesus. Bênção de Deus nas nossas vidas, somos muito felizes com ela. Estherzinha tem se mostrado uma irmã mais velha muito graciosa, muito amorosa. E eu só tenho a agradecer à minha família aqui, aos meus vizinhos. Podem ficar em pé, por favor. A Denise, o Cassiano, o Douglas e a Ana. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês têm cuidado com muito carinho da nossa família. Eu não tenho palavras para agradecer o amor de vocês. E a gente espera poder retribuir tudo isso, em nome de Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Deus é bom. Isso é graça, irmãos. Era impossível a Denise engravidar. Era impossível. Mas Deus tem propósito. A graça do Senhor nos alcançou. E quando nós pensamos nessa palavra do apóstolo Paulo, que nós somos esses vasos simples, que carregamos essa graça do Senhor dentro de nós, nós vamos pensar na pessoa do Espírito Santo.
a pessoa do Espírito Santo, porque ele revela essa graça em nossas vidas, em momentos de dor, em momentos de guerra, em momentos de lutas, mas também no momento de alegria. E quando nós olhamos para o Espírito Santo e nós percebemos ali os atributos dele, de nos ensinar, e como o Espírito Santo nos ensina no sofrimento. A graça é sinal de favor de Deus quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sentindo dor, quando as impossibilidades nos cercam de tal maneira. A graça de Deus está lá. Esse revestimento da graça está lá. Então, por isso que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos consola. É esse revestimento, quando nós entendemos o atributo do Espírito Santo, ele está trabalhando na nossa salvação, ele está trabalhando no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Mas a história não começa assim para muitas pessoas. E a palavra, a revelação do Espírito Santo de Deus para mim nessa madrugada foi: onde estiver uma pessoa, seja ela forte ou fraca, haverá graça de Deus. Onde houver uma pessoa, seja ela forte ou fraca, haverá graça de Deus. Seja ela presa ou livre, haverá graça de Deus. Esteja ela sorrindo ou chorando, haverá graça de Deus. Esteja ela perdendo ou ganhando, haverá a graça de Deus. Haverá a graça de Deus. Nunca falta. A graça de Deus é um revestimento presente sempre. A graça é o dom gratuito de Deus ao homem que o restaura. Queridos, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito feliz. Em tudo que eu faço, eu procuro levar a alegria. Porque a alegria foi a marca que o Espírito Santo colocou em meu coração quando Ele me batizou, quando Ele me selou. Eu conheci Jesus com 8 anos de idade em uma escola bíblica de férias. A tia contava que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Interessante que Jesus era uma criança perfeita, mas ele também foi envolvido pela graça de Deus, por causa do propósito que Deus tinha na vida dele. A graça de Deus não impediu o sofrimento de Jesus. A graça de Deus não impediu a rejeição de Jesus, porque Ele mesmo diz: eu vim para os que eram os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, eu dei-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Graça. Essa graça restaura a sua vida. Essa graça restaura a sua família. A graça. Através da graça, Deus confere ao homem participação na sua natureza divina. Nós deixamos de ser tão somente pessoas naturais, como nós passamos a ser filhos espirituais, homens espirituais, mulheres espirituais, que têm a mente de Cristo. É graça, poder de Deus, graça, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos gerados, pela graça nós crescemos, pela graça nós frutificamos. Graça. Mas nem sempre tudo foi flores. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Uma irmã não foi criada conosco, ela foi criada com uma tia. E quando eu encontrei Jesus, eu pedi: Senhor, eu quero minha família para o Senhor. Eu orava dia e noite pela salvação da minha família, pelos meus irmãos. Meus irmãos não entendiam o que era carregar Jesus dentro do coração. Eles não entendiam o que era a alegria de servir ao Senhor.
Eu era aquele tipo de criança que estava segunda na igreja e na outra segunda também. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta na igreja. Segunda-feira, reunião dos embaixadores do rei. Na terça tinha isso, tinha ensaio do coral das crianças. Na quarta tinha culto de oração. Na quinta tinha as crianças, a escola bíblica das crianças. Na sexta tinha tudo. Sexta, domingo, era a semana toda na igreja. E muitas das vezes, às vezes nós clamamos, chamamos, queridos, não falte, não deixe de congregar. E as pessoas às vezes acham muito vir um domingo na igreja, seja manhã ou noite, seja uma sexta-feira, ir numa célula. Sim, meu querido, você está abrindo mão da graça de Deus, de crescer na graça, do crescimento na graça. Você está abrindo mão de aprender com os irmãos e com o Espírito Santo. A graça de Deus. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro passo é crescer na graça. Nós não desenvolvendo vida poderosa com Deus, porque nós abrimos mãos da graça. Nós vamos para a meritocracia. Nós vamos para o esforço próprio. A graça te leva a se esforçar, mas o esforço não te dá graça. O esforço não me deu graça, mas a graça me levou a me esforçar, a me dedicar, a me consagrar. E isso acontece contigo. E no decorrer da minha história, o meu sonho era a minha família. Levei muitas crianças a conhecer Jesus. Levei muitas crianças a conhecer Jesus. Hoje eu tenho, graças a Deus, irmãos queridos, hoje que são pastores, são líderes, são missionários. Porque na infância eles conheceram Jesus. Tinha um amigo meu, e esses dias mesmo eu conversando com ele, eu queria muito que ele conhecesse Jesus. Era aquele amigo que a gente era irmão. Nós éramos irmãos, vivíamos como irmãos. E eu falei: Sérgio, você precisa conhecer Jesus. Ele: não, isso não é para mim não. E nós éramos crianças, gente. Estou falando aqui de um adolescente de 12 anos. Não estou falando de um homem, não. Estou falando do Maurício, 12 anos. E eu orava, naquele dia eu orei, eu jejuei para levar ele à igreja comigo. Falei assim: ó, tem um culto lá, eu tenho que levar números de visitantes, que era gincana, né? E você faz parte do meu número. Você era um número. Eu falei assim para ele: você é um número para mim hoje. Mas eu falei assim: mas Deus não te vê como número. Eu te vejo nesse momento como um número. E ele ria. Ele: tá legal, eu vou. E nós andamos de bicicleta a tarde toda. E no dia, aí na hora que nós íamos passar, ele morava uma quadra da igreja. Aí eu falei assim: ele vai tentar escapar, mas eu vou chegar lá na casa dele meia hora antes para a gente tomar café na casa dele, para depois ir à igreja, para o culto. E não deu outra. Chego lá, ele está todo sujo. Eu falei: não, filho, vai tomar banho. Vamos embora. Queridos, a minha primeira experiência de cura aconteceu aos 12 anos também. E do nada, o irmão dele, que ele cuidava do irmão dele, o irmão dele começou a sentir uma dor de ouvido infernal. O menino gemia, virava na cama para lá e para cá. E eu ali: meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir levar ele ao culto. E eu comecei a me desesperar. Aí eu falei assim: vamos para o culto que teu irmão fica curado lá. Aí o Espírito Santo: ué, você não é meu embaixador? Você não é meu representante?
Aí eu falei, Sérgio, vamos lá orar pelo seu irmão? Vamos lá orar pelo seu irmão, né? E, queridos, entrando naquele quarto, eu falei, Deus, nem sei por onde começar, mas eu te peço que o Senhor que aquece o meu coração, que me dá a alegria de te servir, cure ele agora. Era a oração de uma criança. Cure ele agora. Eu preciso levar o Sérgio para a igreja. Eu preciso levar o Sérgio para a igreja, mas cure ele, para que ele possa ir comigo. E nós fomos tomar café enquanto ele tomava banho. Irmão, foi questão de 5 minutos, aqueles gritos pararam. O irmão dele pegou um sono tão profundo. E nós fomos para a igreja. E naquele dia aquele menino entregou a vida a Jesus. E quando nós voltamos da igreja, o irmão dele estava andando de bicicleta na rua. Por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. Nós crescemos. Eu aprendi que eu podia orar pelas pessoas. Eu orei pelo meu irmão tinha meu irmão mais novo, ele tinha uma situação muito difícil comigo de relacionamento. E eu não entendia. Mas um dia também, no meio do povão, a gente teve um desentendimento e a gente estava uns 4 meses sem se falar. E num culto eu convidei todos os meus amigos para ir para a igreja. Isso, meu irmão, a gente já estava com uns 17 anos. Eu estava com 18 anos, meu irmão com 17. E foi aquela turma para a igreja. Foi uma turma muito imensa para a igreja. A gente jogava bola e tinha tanta coisa que a gente fazia junto. Tudo nós fazíamos juntos. E naquele dia ele foi. Meu irmão entrou na turma e foi. E nós dois ali de mal no culto. E justamente, querido, só tinha lugar para nós dois sentar um do lado do outro. Falei, Deus, o Senhor está aprontando comigo. E no momento do apelo, vai aquela turma toda à frente. Falei, 1, 2, 3, 4, 5. Meu visitante. Comecei a contar. Eu falei, Jesus, que colheita. E entre eles estava o meu irmão. Mas eu não acreditei. E num outro dia, um outro domingo, eu estava em casa, me arrumando para ir para o quartel, que eu estava prestando serviço militar. Eu estava na aeronáutica, eu servia na aeronáutica, meu irmão servia no exército, que ele tinha acabado de entrar. E ele sentou do meu lado, eu falei, vai me pedir dinheiro? E era um domingo pela manhã, e eu ia entrar no serviço ao meio-dia, 1h da tarde. E eu ficava assim da minha casa, um alto, né? E eu ficava ouvindo o culto, né? Da igreja, que tinha aquele alto-falante, que dava para fora. Eu ficava dali, ouvindo o culto e me arrumando para ir para o quartel. Ele sentou do meu lado. E quando ele sentou ao meu lado, ele falou assim, nós não podemos brigar mais. Nós não podemos ficar de mal mais. Eu nunca briguei com você. Você que briga comigo, você que me perturba. Aí ele, porque agora nós somos crentes, nós somos salvos em Jesus. Meu irmão. Ele me abraçou, gente. Isso nunca tinha acontecido. E ele falou assim, meu irmão, quero te pedir perdão. Porque você sempre teve muitos amigos. Você sempre ficou muito presentes. Eu tinha deixado de ser irmão dele. Ele era meu colega. Mas o Espírito Santo é bom. A graça do Senhor é bom. É demais. E ali nós fizemos uma aliança com Deus, eu e ele. Meu irmão hoje pensa num pastorzão. Eu sou meia boca, ele é demais.
Ele tem acho que umas 5 congregações dentro só de favela. Eu não sei, ele tem um espírito que leva ele para esse lugar. Eu falei, camarada, só lá, é para lá que Deus está mandando. Quando eu fui, da última vez que eu fui no Rio, ele me levou dentro da Coelho Costa Barros, de São João de Meriti. Ele implantou uma congregação lá dentro. Gente, o negócio está demais, aquele negócio lá. E ele colocou uma outra lá em cima, no Vilar dos Teles, numa favela, lá num morro desabitado. Está lá. Um baita de um pastor. O meu outro irmão, pastor também. E a geração está se levantando por causa da graça do Senhor, porque Deus usou as nossas vidas para orar. E Deus quer usar você na salvação da sua família, queridos. Eu não estou aqui dizendo que isso é glória, não. Isso é graça de Deus. É o poder de Deus que quer mudar a nossa história. Eu acredito que esse próximo ano nós vamos ter um ano de muitas conversões aqui, muitas vidas salvas, pessoas saindo das trevas, reconhecendo Jesus. Esse batistério não vai parar de batizar durante o ano, porque Deus vai salvar, vai derramar a tua graça, do seu poder, na sua vida, na sua história. O seu testemunho vai fluir. A sua vida não vai fluir na força, mas vai ser no fluir da graça. A graça que te alcançou, a graça que te gerou, a graça que te faz crescer, a graça que te faz frutificar. A graça. Porque tudo isso vem por meio da graça. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação das graças para a glória de Deus. Preste atenção que a graça multiplicada vira graças. A graça multiplicada vira graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. A graça nos faz ficar forte, ficar firme. A graça não nos deixa desfalecer. Mesmo que o vento contrário, mesmo que as lutas venham sobre nós, a graça não nos deixa desfalecer. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que nós soframos marcas, chibatadas, como o apóstolo Paulo aqui sofreu, ainda que ele fique fraco, com fome, com sede, cansado, ainda que esse corpo mortal se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque aonde está a graça? No interior. No interior. A graça te fortalece, ela não vai deixar você parar. Seja no âmbito pessoal, familiar, profissional, na saúde, a graça não vai deixar você parar, porque a palavra de Deus diz que nós somos renovados. Porque nessa leve e momentânea tribulação, ou seja, a graça estipula um tempo para o sofrimento. A graça estipula um tempo para o sofrimento. Paulo passou por prisões, ele não viveu nas prisões. Paulo passou naufrágio, mas ele não viveu dentro dos naufrágios. Então você pode sofrer sim, você não vai viver no sofrimento. Nós podemos perder sim, mas nós não vamos viver perdendo. A graça. Poder de Deus. Graça. Aí ele vai falar assim, produz para nós um peso eterno de muita glória, ou de glória excelente. Ah, querido, olhar para vocês eu vejo glória.
eu vejo a glória de Deus. Olho nos olhos de alguns queridos, vejo a glória de Deus. Ontem, nós atendemos aqui, depois do casamento, um jovem. Ele chegou aqui mais ou menos no período junto com o Miguel. E esse jovem era envolvido com tráfico, com um montão de coisa errada, roubo. E nós caminhamos com ele durante 8 meses. Falando da graça de Deus, falando do poder de Deus. Meu querido, você pode... Pensa num jovem inteligente e capaz. Ele tinha começado direito, a faculdade de direito. Conversar com ele é algo tremendo, que você não quer parar. De tanta informação, todo conhecimento. Mas tudo natural. E ele veio aqui, pastor, eu vim te abraçar. Gente, 10 anos, Miguel? 10 anos. 10 anos. E eu falei, meu amigo, isso vai te levar para um caminho muito torto, você vai passar por coisas desnecessárias. E ele chegou aqui, todo destruído. Mas ele, pastor, eu vim aqui te abraçar, porque as tuas palavras não saem do meu ouvido. Não saem do meu coração. Eu ouvi tudo, mas eu fiz errado. Há 2 dias eu saí da cadeia. Eu deveria ter te ouvido. Mas lá eu encontrei Jesus. Minha vida mudou na cadeia, pastor. A cadeia foi bom para mim. Filho, a cadeia não foi boa para você, ela foi necessária. Ela não é boa. Mas você tornou ela necessária para você. Você gerou necessidades. Quando nós andamos no pecado, nós geramos necessidades que não é nossa. Não foi com essas necessidades que Deus nos criou. Quando nós andamos no pecado, nós nos tornamos ausentes da cobertura da graça, do revestimento da graça. E estou voltando para minha família, pastor. Estou voltando para minha casa. Eu falei, filho, faz diferente agora. Faça diferente. Você já aprendeu, você está todo marcado. Eu fui para casa com essa palavra, todo marcado. E a graça traz marca de sofrimento para todos nós. Porque quando Jesus foi para a cruz, os escravos marcaram suas mãos, marcaram seus pés, marcaram a lança, marcou o seu lado. E quando Jesus ressuscitou, ele poderia ressuscitar sem marca, gente. Ele poderia ter ressuscitado sem as marcas dos escravos. Ele poderia ter ressuscitado sem a marca no lado dele. Ele poderia ter ressuscitado sem a marca nos pés. Mas esse corpo nosso vai ser marcado sim. Porque é momentâneo. A marca, ou as marcas do nosso corpo, pode simbolizar marcas da graça. Por isso que ele fala, não me incomode, eu trago no meu corpo. Ou seja, ele estava se
expressando como Jesus, ó, o escravo nas minhas mãos, eu trago aqui, ó. Eu trago aqui, ó. Olha o meu lado. Olha o meu lado. Às vezes, não consigo esquecer as feridas da minha alma. No entanto, decido não viver dominado por elas. Foi a outra palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração essa madrugada. Às vezes não consigo esquecer as feridas da minha alma. No entanto, decido não viver dominado por elas. Todo homem sonha com uma família. Ou deveria sonhar. E quando eu tinha 22 anos, eu conheci uma menina muito especial, muito linda, muito, muito querida. Nós éramos amigos de adolescência na igreja. Só que os pais dela não entenderam, não deixaram nós namorarmos. E naquela época eu estava fazendo concurso militar. E ela estava fazendo vestibular, preparatório para o vestibular. E ela, Maurício, me ajuda. Ela tinha alguma dificuldade em física e matemática. Na época eu era bom, na época. E ali eu comecei a treinar com ela, estudar com ela. E a mãe dela, e ela começou a se interessar. E na época eu era líder da... só ela, naquele momento era só ela. E depois eu passei a me interessar por ela. E naquela época eu era auxiliar, líder da juventude, né? Auxiliava o pastor Gambá. O pai gosta desse camarada aí. Ele que botou apelido nele disso. Um amigo nosso, o Hélio. E auxiliava ele ali, um trabalho lindo que a gente fazia. E não deu certo. Foi muita dor, muito sofrimento, tanto para mim quanto para ela. Mas Deus falou assim, a minha graça te basta. Vamos em frente. E passou um ano e pouco depois eu comecei a namorar uma outra menina. Aí tem uma irmã, aquelas irmãs, sabe aquelas irmãs carrapato que tem ciúme de você com qualquer coisa? A Marlene era assim, era uma irmã querida, amiga minha. E quando eu comecei a namorar essa menina, ela falou assim, meu filho, meu irmão, vem cá, me abraçou. Você não vai namorar com essa menina, não. Mas eu falei, por quê? Ela é uma menina tão boa, do louvor, da igreja, aquela coisa toda. Ela falou assim, não, ela não é para você, ela vai te fazer sofrer muito. E Deus tem planos para a sua vida, ela não é para você. Não tem como adiantar, né? Mas vou ter que falar, vocês vão entender. E ela falou assim, Deus me mostrou a sua esposa. Estava com 22 anos. 22 para 23 anos. Falou assim, a sua esposa é uma loira, de cabelo comprido, de olhos verdes. Foi isso mesmo que eu fiz. Foi isso mesmo que eu fiz. É uma loira de cabelo comprido, de olhos verdes, assim, 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 assim. Eu olhei para ela, mas eu dei tanta gargalhada. Falei, você tá doido, o que você bebeu? O que você bebeu? Ela, não, é isso mesmo, essa menina vai acontecer isso, não é para você. Mas eu falei, mas ela é assim, 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 assim. Ela, não. Falei, tá legal. Então você tem um tempo para me mostrar essa loira dos olhos verdes, cabelo comprido, tal. Vou orar. E orar. Passou, gente. E acabei namorando com essa menina. E construímos família.
casamos, fizemos tudo. Queridos, durou 3 meses. Foram 4 anos, quase 5 anos, construindo um sonho, durou 3 meses. 3 meses tinha acabado tudo. Tudo tinha ruído. E eu, Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Se você me perguntar o que aconteceu, eu falei, eu também não sei até hoje, tá? Até hoje eu não sei. Foi uma luta. Foram coisas que, como nós podemos dizer, se nós podemos tirar da nossa história, da nossa alma, não saiu. O que aconteceu? O Espírito Santo, e naquele dia, quando aquilo aconteceu, eu olhei na cama do meu quarto e falei, Senhor, acabou, pode me levar. Acabou a minha história, não tem mais. Gente, a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, eu tinha 13 anos de idade e nunca mais saí dele. Primeira vez que eu subi num púlpito para trazer uma palavra para a igreja, eu tinha 3 anos de idade. E naquele culto houve 5 conversões. E o Espírito Santo me deu uma palavra muito dura. Louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? O que tens preparado para quem será? Um menino de 13 anos. Era uma série de conferências para pais que nós realizamos com os adolescentes. Muitos adolescentes, jovens com pais não cristãos. Só para isso. E foi uma maravilha. E dali Deus foi se mostrando na caminhada, confirmando o meu chamado. As pessoas me chamavam de pastorzinho da fonte. Quem conhece o pastorzão da fonte, né, pai? Um baita no pastorzão assim igual a mim. Assim, é o filho do Jonas aí. E marcas da graça. Foi choro, muito sofrimento, muita dor, muita luta para tentar consertar tudo e não encontrava resposta e nada. De repente eu falei assim, não, isso não é para mim, sou muito nova, isso não é vida para mim. Foi embora. Foram 5 anos de choro, gente. Eu bati lá na central. Mais quebrado que arroz de terceira. Já conheci o pai da convenção. Ele sempre pregava lá na igreja, congresso de família. Ele era o pregador mor. E fui bater lá. E todo culto eu só saí de lá chorando. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Eis que te agradas, Salmos 51, 6 a 12. Eis que te agrada da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E quando eu estava lá no meio, lá atrás, no meio, assim, sentado, de joelhos, um culto de quarta-feira, a igreja lotada, gente, lotada. E eu chorava, falei, Senhor, eu preciso de um pai. Preciso de alguém para caminhar comigo, eu quero um pai. Eu pedi a Deus um pai. Do nada, ele sai. Ele não tinha o costume de fazer isso. Ele sai e foi lá atrás do meu lado. Se ajoelhou do meu lado. Falou, meu filho, eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. Queridos, não questione o que o Espírito Santo de Deus faz. Eu não conseguiria chamar ele de pai se não fosse pelo Espírito Santo. Eu não conseguiria chamar ela de mãe se não fosse pelo Espírito Santo. Tem coisa que você só faz no poder da graça.
Só pelo poder da graça. Eu orava, purifica-me, Senhor. E eu ficarei limpo. Lava-me. E eu ficarei mais alvo que a neve. Foram 5 anos orando isso. 5 anos orando isso. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que os meus ossos não sejam esmagados. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmão, foi um renascer. Ele falou assim: meu filho, eu quero você terça-feira no meu gabinete, às 3 horas da tarde. Eu fui. Ele não falou nada, só me abençoou e falou assim: meu filho, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Só a única coisa que ele falou comigo, eu guardo isso até hoje, levo comigo até hoje, levo isso adiante. E a frase dele: se você orar, sua vida vai mudar. Eu falei para assim: eu não vou orar, eu vou continuar orando, porque isso é desde a minha conversão, eu faço. Desde que eu conheci Jesus, eu não abro mão da minha vida de oração. Eu servi o serviço militar e criamos ali dentro um núcleo de estudo bíblico e de evangelismo. Cura, salvação, reconciliação de casamentos, tudo. Com 19 anos eu fui o único solteiro diácono na igreja, numa igreja de adultos, de pessoas maduras. Eu era o único jovem diácono. E o irmão Orotídio falou assim: meu filho, por que você ainda não está pastoreando? Eu tinha 19 anos. Falei: irmão Orotídio, eu já sou pastor, não preciso. Querido, quando a graça de Deus está dentro de você, você pode entrar na caverna do leão, ele não vai te comer. Porque a graça não cabe na boca dele, a graça não cabe no estômago dele. Você pode entrar na fornalha ardente, o fogo não vai te queimar. Porque o fogo que está dentro de você é mais intenso do que o que está fora. Não vai te queimar. Se você for cheio da graça de Deus, o Espírito Santo habitar em você, Ele coloca de pé. Mesmo que você caia, você não fica prostrado. A graça te põe de pé. O impacto da graça que restitui a vida e o propósito. Esse é o último ponto. A vida volta a ter sentido. Eu era muito bem empregado no Rio de Janeiro, irmão. Muito bem, muito bem. Eu fazia parte de uma equipe seleta da Ambev. Nós passamos todo aquele processo da compra, quando a Brahma se transformava em Ambev, toda a estruturação, nós estávamos lá. E eu falei assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim: você está aprendendo, aqui não é teu lugar. Foi a maior universidade técnica que eu já vivi no mundo. As pessoas lá são treinadas para dar certo. No contexto de vida deles, é claro. No mundo corporativo, daquilo deles lá. Não estamos trabalhando no mundo espiritual nesse sentido. Mas tudo que eu colocava a mão naquele lugar dava certo. Porque a graça de Deus era comigo. E quando o pai veio para Curitiba, eu vim logo depois.
E começamos a trabalhar aqui, a Vonena, como sempre. Meu filho, eu sempre orei por você desde que seu pai veio para cá. Faltava alguém. Agora está completo. A Vonena falava isso. Sempre o amor dela. E aqui, eu conheci a Denise. Né? Agora vocês sabem quem é a loira, dos olhos com cabelo comprido, olhos verdes, aquele negócio todo, já sabe quem é. Não dá para fazer o drama porque está na história, né? Senão deixava para o final, mas não dá. Então, aí conheci a Denise. Aqui no antigo salão social, ela fez o aniversário do pai dela aqui. Ela e a Silvane fizeram aniversário do pai dela aqui. E nós conhecemos aqui. Ela aqui, com a família dela. E num sábado dos jovens, teve um negócio aqui que ela trouxe a família dela. E aí começamos a namorar. Primeira pergunta, quero casar, não quero brincadeira não, sou um cara sério. Aí ela, eu também. E ali nós começamos a namorar. E quando decidimos noivar, fui lá conversar com os pais dela, ela foi lá conhecer o pai, a mãe, a família. E eu falei, agora vamos no Rio conhecer a minha família, né? Biológica. Conhecer minha mãe e meus irmãos. Gente, não me pergunte como. Deus tem os negócios dele. No meio de um tumulto só de gente, quem eu encontro lá? Essa pessoa, juntando todo o tempo, tinha uns 15 anos, 16 anos que eu não a via. Por aí, mais ou menos, o tempo todo que ela me deu a palavra, o tempo que eu vim para cá, mais ou menos 15 anos. Todo esse processo de dor, de cuidado. Quem eu encontro lá? A tal da Marlene, gente. Gente, pensa num shopping lotado, Grande Rio, gente. Mais lotado do que o Maracanã em final de campeonato. Um calor, falei assim, vou levar ela para passear no shopping, né? E quem eu encontro lá? A tal da Marlene. Até hoje, esses dias, eu falo assim, lembra? Eu falei, lembro, Marlene, lembro disso. Aí eu andando, ela, Maurício, aqueles cantos todos, Maurício. Aí tá ela lá, ô Marlene e tal. Essa aqui e tal, é minha noiva, a Denise e tal. Gente, quando ela viu a Denise, ela deu um piripaque. Eu te disse. Eu falei, o que você me disse, minha filha? Eu te disse, o que você me disse? Eu não lembrava de mais nada que ela tinha dito, gente. Não lembrava. Eu te disse, o que você me disse? Fala, mulher. É ela. Eu falei, ela o quê? Meu Deus, mais uma. O que é ela o quê? O que você aprontou, Denise? É ela. É ela o quê? A loira. Eu falei, que loira? Aí ela foi voltando na história. Naquele dia, naquela sala, na igreja, assim. Eu te disse quem seria sua esposa, é ela. Glória a Deus. É ela. Gente, eu fiz o casamento da irmã da Marlene. O Henrique foi um jogador do Flamengo, anos atrás, jogou no Goiás, jogou no Guarani. Eu apresentei o Henrique, a irmã dela, fiz o casamento dos dois, fui cupido, fiz muita coisa. Falei, mas gente, quando o Espírito Santo é cupido do seu relacionamento, a coisa dá certo. Eu nunca tive o Espírito Santo como cupido, gente. Mas nesse dia foi. E por isso que deu certo. E a Denise, tudo que nós oramos juntos, as marcas da vida dela, as marcas da minha vida, mostra que nós estamos vivendo plenamente o propósito do Senhor. Então, isso é uma marca da minha vida, da graça do Senhor sobre a minha vida.
A Esté é um milagre. Agora a Elisa é um milagre. Deus restituiu o ministério, a palavra. Quando eu ia às quinta-feira com o Isaac lá para Palmeiras, o Espírito Santo disse assim: você vai começar tudo de novo. Eu não desisti da obra que eu tenho com você. Eu fui para a faculdade, fui para o seminário em 2005. Tive que parar por uma questão de trabalho, de logística de trabalho, depois retornei e estamos aqui servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Nessa trajetória, Deus nos deu a oportunidade de trabalhar em algumas igrejas. Organizamos uma igreja lá em Tinguá, no Rio de Janeiro, dentro do sítio da irmã Cleusa. Lá, aí depois ajudamos lá, junto com a central, lá no Parque Araruama, a centralzinha que a gente chamava, cópia da central. Tudo igual, prédio igual, fachada igual. Mas sabe por quê, querido? Por causa da graça de Deus. É graça, querido. Não é pessoas. A graça de Deus, quando impacta a sua vida, ela restitui vida e propósito. A graça de Deus impactou Paulo. Transformou um assassino em um grande missionário. Se o seu casamento não deu certo, não pare, Deus tem planos. Se sua empresa não deu certo, não pare, Deus tem planos. Mas você precisa ser impactado pela graça dEle. Você precisa crescer na graça e no conhecimento dEle. A graça cura o ferido. A graça cura a sua alma. A graça tira a sua depressão. A graça de Deus, o poder de Deus. Nós somos criados a lutar, a conquistar na força do braço. Enquanto Deus fala assim: meu filho, primeiro a graça. Primeiro a graça. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele estava distante da sua família. O trabalho dele tirava ele do convívio com os irmãos. Ele nunca estava à mesa. Ele comia depois. Tanto é que na unção, vamos preparar a mesa, ninguém senta à mesa antes dele chegar. Ele sempre estava fora das refeições. Mas a graça de Deus trouxe Davi e o prostrou entre os seus irmãos. E a unção de Deus impactou a vida daquele pequeno menino. Agora ele não era mais só o Davi, mas ele era o ungido de Deus. A graça. Revestidos pela graça. Vamos colocar em pé. Uma palavra que o pai pregava, enquanto ele pregava lá na central. E ele pregava sobre isso. Que há valor nas pessoas. Há valor na sua vida porque você tem um chamado. Eu quero, se você tem algo da sua vida, na sua história, que precisa ser envolvido por essa graça, que precisa ser revestido por essa graça, talvez a sua família é tão boa, mas você falta vida espiritual nela, falta um sentido espiritual na sua família. Você vive tão bem as coisas naturais,
está tão organizada, está tudo organizadinha, está tudo dando certo. Mas falta a graça. Mas falta a graça. Sai do seu lugar e vem. Vamos orar junto. E naquele dia, pode vir, gente. Quem quiser vir orar, pode vir. Naquele dia, o pai pregava: você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Foi isso que ele pregava. E eu fui tomado pela graça de Deus. Eu estava lá na frente, daí a pouco veio uma mão, e a mão era o João, me abraçando, orando comigo, tocando, e dizendo: meu irmão, Deus vai fazer de novo. E eu vi o João justamente onde ele está hoje. Justamente onde ele está. Pai, vem cá. Obrigado por o Senhor ouvir a voz de Deus. O Senhor é um homem de Deus. Eu te honro. Eu te amo. Obrigado. Nada vai mudar isso. Na verdade, havia um mês só que eu estava aqui em Curitiba, e o telefone toca, e era essa figura: pai, eu fui dispensado aqui da empresa. Eu disse: você quer vir para cá? Já arrumei as malas. Eu nunca tinha conseguido um escritório na minha casa. Eu aluguei uma casa aqui, quando eu cheguei, uma casa grande, e tinha um escritório. Eu falei assim: já foi o meu escritório. Aí montamos o quarto dele e ele veio. Mas eu vou pedir permissão. Serginho, a Lília está aí? A Lília foi pegar as crianças. Meus filhos biológicos sempre gostaram muito dele. Eu adotei outro, que veio veio antes dele um mês. O Júnior. Quem aqui lembra do Júnior? Vários lembram do Júnior. Era também alegria, mas o Júnior não conseguiu ficar. O Júnior voltou para o Rio de Janeiro. Mas o Maurício ficou. Passou tudo isso que vocês possam imaginar. E depois eu vou pedir para ele, numa outra mensagem, que o Espírito Santo mostre para ele como ele vai contar o testemunho de como Deus rompeu a saúde da Denise nos 40 dias de jejum que ele fez. Extraordinário. Então, veja, a graça, ela tem degraus. Vem cá, Lilinha, minha filha. Vem cá, filhinha, vem cá. A Lília sempre gostou muito do Maurício. Meu irmão moreno. Ela sempre gostou. Vocês tinham que ver nossa mesa com os 4 filhos, eu e Sueli. Não sobrava nada. Eu e Sueli sempre comemos pouquinho, mas os 4 destruíam tudo. Zezinha, você não tem noção, Zezinho. Zezinho lembrou um pouquinho do arroz com ovo, né, Zezinho? Então, por que eu estou chamando aqui, irmãos? Porque na hora, às vezes, daquele sábado que estávamos todos juntos em casa, a gente colocava algumas músicas especiais e eles começavam a dançar. E claro que a música do Maurício era um samba. Então, irmãos, nós vamos orar por vocês, a Lília vai orar por vocês. A família, ela é muito bonita na foto. No dia a dia, tem lágrimas.
no dia a dia, tem feridas. Mas o que importa é onde queremos chegar. O que importa é como vamos chegar. Então, hoje, eu estou com mais de 40 anos casado com a Sueli. Tenho os filhos, 2 filhos pastores, uma pastorinha. Tínhamos 5 netas com a Elisa. Mas faltava um menino. E aí eu fiz uma oração forte. E aí chegou o Josué. Pense num Josué guerreiro, né, Serginho? Que chuta a canela e que agora está olhando a irmã na aula de jiu-jitsu e quer entrar na aula de jiu-jitsu. Imagina. Taekwondo. Tem que ver o Josué já fazendo os movimentos do taekwondo com a irmãzinha. Irmão, família, nem tudo é bonito. Mas como você quer chegar no final? É isso que importa. Eu quero chegar no final e entregar minha esposa para Deus do jeito que eu a peguei. Não desista. Daniel, meu vizinho, Lívia, é assim que a gente tem que fazer. É como queremos chegar no final. Amém, meus irmãos? E vocês, eu profetizo que vocês que estão aqui à frente, como vocês vão chegar no final. Diga para Deus agora como é que vocês querem chegar no final. E se há mais alguém que está meio na dúvida, está nublado, como é que você quer chegar no final? Venha dizer para Deus aqui no altar. Diga para Deus, Senhor, eu quero chegar no final assim. Diga, coloca para Deus. E nós vamos orar abençoando a sua vida. Lídia, você pode orar, filhinha? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Teu Espírito testifica, Senhor, cada palavra que o Teu servo falou aqui, Senhor. E obrigada, Senhor, porque nós não somos dignos, ó Deus, dessa graça. Não somos dignos do que o Senhor fez naquela cruz por nós. Mas nós recebemos, Pai. Recebemos o Teu amor por nós. Recebemos esse favor imerecido sobre as nossas vidas. E nós queremos fazer como o pastor Maurício falou, nós queremos caminhar, ó Deus, em sabedoria, em intimidade contigo, recebendo e olhando para a Tua graça dia após dia, Senhor. Porque a Tua graça, Senhor, ela nos consola, a Tua graça, ela nos motiva, a Tua graça, ela nos enche da Tua alegria, a Tua graça, ela nos sustenta. Senhor, a Tua graça é tudo o que precisamos, e nós decidimos voltar os nossos olhos para Ti, aleluia, e viver essa graça maravilhosa, dia após dia, crescendo em sabedoria, crescendo com o Senhor, avançando apesar dos problemas, apesar das situações, apesar dos obstáculos, ó Deus, porque realmente nós sabemos que vamos passar por lutas, por aflições, teremos marcas, mas essas marcas, elas vão glorificar ao Senhor. Aleluia. E que o Senhor sempre nos dê, Senhor, direção, condições de mostrar a todos que as marcas que temos glorificam ao Senhor, revelam ao Senhor, que não são marcas de dores, mas são marcas da vitória, são marcas gloriosas que mostram como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos sustenta e supre, Deus, os Teus filhos, Deus. Nós rendemos toda a glória ao Senhor. Nós declaramos de todo o nosso coração, Pai, que nós queremos corresponder ao Senhor. Amém. Queremos corresponder a essa graça, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maurício, faz a bênção apostólica. À noite nós temos a programação do Kids, tá, queridos? Não vamos esquecer, traga seus convidados, sua família, suas crianças, para o grande musical infantil que nós teremos à noite. Agora que a graça de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Hoje e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Vão na paz. Você que está em casa, nós nos despedimos de vocês. E se puder estar aqui à noite conosco, venha e vamos juntos celebrar o Senhor, tá? Até mais. Deus te abençoe.